Espero que vocês estejam bem e talvez você possa ter o seu pai vivo aí, ou o corpo dele já não está presente, mas ele está presente aí nas suas células. E eu desejo também aos pais que virão a assistir essa live um feliz Dia dos Pais. E intuitivamente pensando, o que eu vou falar nesse domingo? Pensei, vou falar sobre o câncer de próstata. Falamos esses dias sobre o câncer de mama, então vamos falar sobre o câncer de próstata e de bexiga. Coincidentemente, mas não é, sincronicamente, o Dia dos Pais. Então, meus queridos, vai ser um presente para vocês aprenderem. Imagine, até o Dr. Ray, ele disse, eu fiquei 20 e tantos anos sem comer pizza, não sei quanto, sem comer açúcar, não bebia, tinha uma vida celibatária e não sei o quê, e de repente eu peguei um câncer. Como que é isso? Ele, sendo médico, ele diz, como que eu posso ter pego um câncer? Meus queridos, vocês vão descobrir que não é assim pegar o câncer, mas é algo que o nosso corpo está se adaptando. Quer dizer, o corpo dos homens, quem tem próstata, está se adaptando. E claro, o câncer de bexiga pode ser tanto para mulheres como para homens. Mas vamos ver quem é que está chegando, quem está por aqui. Cris, Sarane, seja bem-vinda, está aqui já escutando e entendendo o que nós vamos falar hoje. Um abraço, querida. E vamos então continuar aqui falando sobre essa maravilha que é o nosso corpo. Quando algo acontece aqui fora que eu não consigo solucionar, o meu corpo entra num programa super especial e ele vai dar a solução. Se a função daquele órgão está numa função normal, no momento que acontece o tal do DHS, aquele choque biológico, a traumatização, o nosso corpo vai dar uma solução. Se eu percebo que eu preciso nutrir a minha cria, não importa a idade. Se for mulher, mas também tem alguns homens que podem até desenvolver câncer de mama, então, conforme a percepção desse evento traumático, vai impactar determinados tecidos, determinados órgãos do nosso corpo. E aí, meus queridos, hoje, especialmente nesse dia, que é o Dia dos Pais, nós vamos falar sobre o câncer de próstata. E muitos homens têm receio de ir lá fazer o toque. E quando descobre que tem, igual o Dr. Ray, já estava com 13 centímetros. Só que esse câncer dele era no ureter, não era exatamente na próstata. Tem uma ligação com a próstata? Tem, porque é o mesmo ducto que vai sair aí a urina e também passa os espermatozoides. Então, quando esse tumor vai crescendo, ele pode obstruir essa passagem tanto da urina que vem do rim para a bexiga, como os líquidos aí espermáticos, como os espermatozoides também. E aí, se vocês quiserem, busquem no YouTube a entrevista que ele deu. E ele diz que levava uma vida super regrada, não bebia. Então, meus queridos, não é incentivar, dizer, então bebam, comam porcaria, fumem, mas não é
esses fatores externos que vão causar essas enfermidades aí, esses sintomas. Claro que o nosso corpo vai ficar mais intoxicado quando tem esses elementos que não faz parte da nossa natureza. E aí tem tantas pessoas que nunca fumaram, nunca beberam, e esses dias passando por um vídeo que era um policial dizendo: eu bebo, eu fumo, eu como desregrado, eu tinha tudo para ter um câncer, mas eu não me conformo. O meu irmão, que tinha uma vida super regrada, uma vida que não tinha o que colocar de defeito, e ele teve um câncer e morreu. E ele dizia: como Deus? Deus, por que ele não eu? Meus queridos, Deus não tem nada a ver com isso. É um programa biológico que todo ser traz. Esse programa é um programa de sobrevivência. Estamos normal, gastando um tanto de energia aí no nosso corpo, temos um programa normal. No momento que acontece algo dramático, inesperado, você não tem condições de solucionar aqui fora, o seu corpo vai dar a solução. Ele vai entrar num programa especial. É imediatamente a percepção, a psique, a região do cérebro que corresponde àquele órgão aí, e aí vai aparecer. Pode ser uma perda de tecido, mas pode ser crescimento de tecido em forma de tumor. E aí, cada câncer vai ser um tipo. E cada câncer vai ter um código especial conforme o órgão impactado. Então, um câncer de próstata, ele tem determinados códigos e ele está solucionando algo, é diferente de ter um câncer nos testículos, que também tem uma ligação com a questão filial, de ter filhos, de gerar filhos. E hoje, especialmente o Dia dos Pais, estamos falando aqui sobre o câncer de próstata, que tem tudo a ver com a questão da paternidade. E também de deixar descendentes aqui. Não é maravilhoso? Então você, homem, você pode sair desse medo. Se você está com câncer de próstata, verifique na sua vida que situação que você viveu que você queria proteger alguém. Seus filhos, seus netos, ou alguém que represente filho e netos. E hoje eu quero que no final dessa live você saia com o coração quentinho. Você que é terapeuta ou vai ser terapeuta, porque o objetivo dessa live, meus queridos, é divulgar também e convidar vocês para fazerem o curso, o Código Biológico, a Arte de Sentir o Corpo, as 5 leis biológicas que está aí disponível para você. Você pode assistir o horário que você quiser, porque está gravada. E são mais de 70 aulas gravadas aí, e você vai entender quais são as camadas embrionárias, o que são essas 5 leis biológicas. E vai ser maravilhoso. Se você já é terapeuta, vai acrescentar muito. Se você quer se tornar terapeuta, comece por aqui. Porque você pode atender as pessoas e saber o que está acontecendo. Eu atendi muitos homens com câncer de próstata e alguns deles, já vinham e diziam: sabe, Birna, depois do câncer de próstata, eu já estou até com metástase nos ossos. Meus queridos,
não tem metástase, no sentido de ter um câncer de próstata e depois ter metástase nos ossos do quadril. Não é. A pessoa que teve o câncer de próstata, prestem atenção, vivencia um conflito, um segundo conflito, e ainda mais se o médico diz assim, olha, o senhor vai fazer quimioterapia ou vai fazer cirurgia e provavelmente o senhor não vai mais ter ereção, vai ter dificuldade. E se essa pessoa está tão identificada na questão sexual, ela vai viver esse conflito como uma desvalorização. Por isso que o câncer o câncer de ossos aparece depois que a pessoa descobriu que tinha câncer de próstata. Então, se eu não sou mais homem, quem eu sou? E hoje é importante você refletir também. Muitas, desde criança, é sempre incentivado e focalizado nessa questão da potência sexual. Mas, meus queridos, é além dessa questão do órgão sexual e dessa questão sexual para se sentir alguém. E aqui nós vamos ver, vamos analisar direitinho, porque quem teve câncer de próstata se identificou com uma função que desejava que fosse eterna. E poderia ser uma questão da virilidade ou uma questão, eu preciso ficar eternamente protegendo meus filhos, meus netos, e por isso que o câncer de próstata aparece como uma solução biológica. Vamos ver quem está aqui. Oi, Joana querida, lá de Portugal, agora já é tarde da noite e você aqui conosco, que bom. Oi, doutor Maurício Garibe, um abraço. E vamos hoje, então, esse programa aqui, essa live é para contar exatamente, e que bom que tem muitos homens aqui, é para vocês saírem do medo do câncer de próstata, o câncer de bexiga, e entender que é como você fazer um exame de vista, fazer um exame de pele, também fazer os exames para fazer esse toque e descobrir se está tudo ok na sua próstata. Oi, Marques, querida, Elisete, H. Dyer, Lobato, seja bem-vindo. Maria Isabel, querida, minha aluna maravilhosa aqui desse curso. A Maria Isabel é a minha querida aluna que já está fazendo esse curso online e já está me dando uns feedback dizendo que está interessante. Ana, querida, oi, minha maninha linda, que bom que você está aqui. Então, meus queridos, as mães que têm filhos e os filhos que têm próstata, essa live é para você entender o que está acontecendo quando alguém vem e diz, olha, eu estou com câncer de próstata. E vocês vão ver por aí que os médicos dizem assim, não, o câncer de próstata aparece em todos os homens com uma certa idade. Não é verdade. E tem muitos homens que não têm câncer de próstata. E sabe por quê? Porque se eles têm aí, nas suas crenças, e eles acham que só essa questão da potência sexual é que vale, que eles são só reconhecidos como homens, se eles são esses machos aí, sabe o que vai acontecer? Eles vão se desvalorizar e especialmente muitos homens que já têm uma certa idade,
eles vão querer se relacionar com jovenzinhas, com mocinhas muito jovens. Então eles vão ficar se comparando. Puxa, mas essa moça tem muito fogo e eu não estou dando conta. E sabe o que vai acontecer? A próstata vai aumentar para quê? Porque se a próstata aumenta, vai, como ela fica na parte de baixo aí, vai ter uma melhor ereção. Então, meus queridos, nem todo tumor que aparece na próstata é câncer, mas é um conflito que a pessoa viveu de se sentir incapaz sexualmente. Então, eu preciso deixar ficar mais potente para que eu me sinta mais valorizado, mais amado. Por isso que é importante termos o autoconhecimento e não se identificarmos só com essa questão sexual. Porque para o homem, claro, até os 90 anos ou mais, talvez, não sei, eles continuam produzindo os espermatozoides. Para quê? Para fazer filhinhos. Porque temos um programa biológico muito forte. Deixe descendentes. Façam filhos. E como os homens saíam muito na guerra para caçar, eles podiam morrer também. Então, a natureza já vem com esse monte de espermatozoides para garantir que eles vão produzir até na velhice. As mulheres vêm com uma quantidade X de óvulos. Por isso que chega um certo ponto que não pode mais ter bebês, mas os homens podem continuar, apesar deles também entrarem na andropausa. Vão diminuir os hormônios masculinos, vão ficar mais bonachão. E sabe o que vai acontecer com a mulher? Normalmente a mulher, quando entra na menopausa, ela vai ficar um pouco mais decidida, sabe? Ela vai ficar mais mandona. E imagine, se fica um homem muito ativo e mandão e a mulher ativa e mandona, vai quebrar o pau bonitinho aí. Então, a natureza vai fazer o quê? Baixa os hormônios masculinos e a mulher vai ficar com mais decidida e mandona em casa. Então, é biologia isso também. Está fazendo sentido? Oi, Simone, querida, Lude, que bom que você está aqui. Carmo, Inácio, que bom que vocês estão aqui. Vamos lá agora analisar, porque não adianta só ficar falando aqui. Vamos ver quais são os códigos, o que a biologia está contando quando um homem tem câncer de próstata. E aí, o que é a próstata? Então, é uma glândula masculina com função central na reprodução. Prestem atenção aqui, ó. Uma função central na reprodução, secreta um líquido nutritivo e protetor para os espermatozoides, neutraliza a acidez da uretra e da vagina e favorece a mobilidade espermática. Aqui está a solução quando um homem tem um câncer de próstata. Para que a sua próstata tenha um tamanho, ela está secretando uma quantia de líquidos que vai proteger os espermatozoides, vai neutralizar a acidez, vai limpar também o canal. Por isso que na questão da próstata tem algo de limpeza também. E não entrem na ilusão aí os homens jovens, talvez, que vão assistir o tal do coito interrompido. Gente, é tudo fria. Antes mesmo do homem chegar ao orgasmo,
Já passou um monte de espermatozoides aí, então não é verdade não, para evitar. Queridos, eu atendi 2 mulheres que elas não tiveram relação sexual. Teve uma ejaculação nas pernas e vocês acreditam? Não sei se não vai cair a nossa live aqui, porque eu estou falando essas palavras aqui. Então acho que eu vou ter que me cuidar, né? Elas engravidaram. Por quê? Porque é uma força tão grande da natureza que esses espermatozoides vão nadar. E aí no inconsciente, tanto desse homem como dessa mulher, eles queriam fazer filhinhos. E olha que interessante. Então, quando um homem tem um câncer de próstata, é porque ele viveu algo pouco limpo, talvez considerado fora das normas. E poderia ser o quê? Um homem casado que sai com outras mulheres e poderia ser até mais jovens, então. E aí dentro dele ele pode dizer, mas puxa, mas essa poderia ser a minha filha. Ah, mas não é minha filha. Então vamos lá. E o que acontece? O corpo, naquele instante, pode ser que entre nesse programa biológico especial e vai fazer o quê? A próstata vai começar a aumentar de tamanho. Quando ele sente que ele precisa proteger alguém, um homem que tinha filha e ele ficava sabendo que o genro batia nela, ele desenvolveu um câncer de próstata porque ele sentia que a filha dele estava sem proteção. Como ele não podia sair aqui do Brasil e lá fora, que ela morava fora, a próstata dele disse, bom, então vamos aumentar o tamanho da próstata para secretar mais líquidos para proteger a minha filha. É muito interessante como a nossa biologia inventa as coisas aqui, não é? Então não é porque fuma, não é porque comeu errado, porque fez não sei o quê. É quando você vivencia um conflito biológico. E o que é esse conflito biológico? É uma necessidade que não foi satisfeita. Eu quero proteger a minha filha, não posso, a próstata vai fazer isso. No caso do Dr. Hammer, ele teve um câncer de testículo, que também tem a ver com a questão de filhos. Mas ele, ali nos testículos, era fabricar mais espermatozoide. Para quê? Para repor esse filho que não estava mais ali. No caso da próstata, tem a ver com a nutrição, proteção e limpeza. Não é lindo o que a biologia faz? Então, dentro da lógica biológica, qualquer alteração no tecido prostático está ligado a conflitos dessa questão da identidade masculina, de querer proteger, nutrir e também na questão da potência sexual aí. A função e também, de certa forma, arcaica é marcar o território. Porque quando o macho coloca as suas sementinhas aí na fêmea, ela está marcando o território e dizendo, essa fêmea é minha aí na natureza. E claro, a questão da bexiga também vai ter a urina que vai marcar o território. E hoje, essa live é para falar tanto do câncer de próstata como de bexiga. E aí, cada tipo de câncer, então, vai ter as suas particularidades. Vocês estão entendendo, meus queridos? Está fácil aí? Então, esse adenocarcinoma acinar glandular
o que ele é? Um tipo mais comum de câncer de próstata, responsável por mais de 95% dos casos. Então, o que acontece? Surge nas células glandulares epiteliais acinares da próstata, que formam os ácinos, pequenas estruturas que produzem o fluido prostático, parte fundamental do sêmen. Então, se a próstata está produzindo uma quantia X de líquidos para proteger e nutrir, quando esse homem vivencia esse conflito, o corpo dele vai dizer: vamos aumentar esse líquido para proteger e manter esse meu descendente. E a função, aí, como eu já falei para vocês, tem a ver com esse alimentar os espermatozoides, neutralizar a acidez também da uretra e da vagina, para garantir que esse espermatozoide chegue até o óvulo. Facilitar também a mobilidade espermática, porque se tem uma boa quantidade de líquido, ele vai poder nadar com facilidade. E também esse líquido serve como um antisséptico para limpar as vias genitais. Por isso que aqui está a questão da limpeza, algo que não é tão limpo. E a próstata é equivalente na mulher com o endométrio, a parte que reveste o útero, e aí tem a ver com esse sangramento, com as normas, com as regras. Eu lembro que a minha mãe, na época da minha mãe, nem se falava menstruação. Era, está com as regras, ou reglas. Por quê? Porque tem a ver com regras e normas. Então, quando um homem está com câncer de próstata, ele vivenciou algo que estava fora das normas, fora das regras. Oi, meus queridos Ângela, Itel, Rosane, Ilana, Vanessa, querida, Edilene e Dime. Eu abraço vocês e os homens que estão aqui. Vocês escutem com muita amorosidade, acolhendo e respeitando o seu corpo e entendendo que a sua próstata não está contra você. Aproveitem aí, cliquem aí nesse aviãozinho e mandem aí para as pessoas que vocês amam, que possivelmente poderia, se vocês sabem que elas têm algum câncer de próstata, ou os homens que você ama, mande aí também para eles entenderem e não se desesperarem se de repente acontece alguma coisa. Porque não é pensado, queridos. É algo inconsciente esse programa biológico que eu estou contando para vocês, que o Dr. Hammer descobriu. Então, algo sujo relacionado à sexualidade, às normas, e também a questão da potência, dessa valorização sexual que é tão marcante para a maioria dos homens, como se fosse só o que eles estão, o que representa aí o genital deles, como se só isso tivesse valor. Não. Vai além disso, meus queridos. A inteligência, a amorosidade, o respeito, tanto consigo mesmo. Porque vejam, as mulheres elas vão mais ao médico, elas buscam atendimento, fazem mais terapias. Parece que os homens, eles estão um tanto desconectados do próprio corpo e evitam. Não quero saber disso. Então, é importante vocês buscarem, fazer exame. E se caso aparecer alguma coisa,
é uma solução biológica e você pode sim fazer com que o teu corpo pare de dar essa solução quando você toma consciência, entende que foi uma solução biológica e o teu corpo pode sair dessa situação. Fazer a terapia vai ajudar você a encontrar o momento exato que o teu corpo deu essa solução. E eu lembro que foi até quando eu fiz o curso de biodescodificação, eu sou a primeira brasileira a me formar na escola do Christian Flash, e aí eu fui apresentar esse caso que eu acompanhei esse senhor. Ele tinha já 2 netos e só que ele tinha cortado a relação com esse filho, com a nora, e ele sofria muito por isso. E ele tinha uma esperança que a filha dele trouxesse 10 netinhos, então ele podia ser novamente esse avô amoroso, e ele amava os netos dele. E aí ele descobre que a sua filha era homossexual. Ele descobriu que ela tinha uma namorada e quando ele descobre isso, ali ele disse: foi a coisa pior que eu descobri na minha vida. E aí nós fomos trabalhando durante a terapia porque eu estava buscando a coerência dentro desses códigos e o para que ele tinha desenvolvido esse câncer de próstata. E ele disse: é uma coisa inaceitável, porque a homossexualidade não é de Deus. Assim ele dizia. E não tem nada a ver com isso, meus queridos. É biológico. E aí, o que o senhor sentiu? Eu senti que era uma coisa muito feia. Onde que se viu 2 mulheres se relacionando? E como que o senhor vê essa situação? Que sujeira, que coisa feia. Ele dizia, não parava de falar, coisa feia, suja. E isso é uma coisa anormal. E o que é esse anormal? Vamos colocar, não está dentro das regras. Então a biologia dele estava ansioso para quê? Proteger e queria descendentes. No caso, aí ele entendeu. Eu sei que ele fez todo o acompanhamento médico. Uns anos depois aí ele me mandou uma mensagem, disse que estava namorando, então significa que ele deve ter se curado aí. Outra situação foi um professor até jovem, veio porque ainda estava investigando, fazendo biópsia, etc. E aí fizemos a terapia. Que situação que você viveu, que era fora das normas, talvez algo considerado pouco limpo, sujo, e que você desejou proteger, queria proteger, e você não pôde, talvez nutrir. E aí ele baixa os ombros e diz: eu não tenho filho, mas há uns meses atrás, foi a coisa mais terrível que me aconteceu na minha vida escolar. Foi quando eu vi um aluno todo cheio de hematoma, espancado pelo padrasto. Ele era um dos melhores alunos, não só porque ele era melhor, mas eu tinha um carinho, e até tenho ainda um carinho com ele, assim ele dizia. Então, o que a biologia dele disse? Eu preciso proteger esse menino, porque para mim é como um filho. Por isso que às vezes vão dizer, não, mas eu não tenho filho. Mas para o nosso inconsciente, ele pode fazer o quê? Entender que aquela pessoa é como se fosse um filho.
Uma outra situação também foi, eu atendi esse homem e ele veio porque já tinha feito a biópsia, já tinha confirmado, ele já estava com metástase no quadril. E claro, fomos trabalhando com ele entendendo, porque a primeira coisa, meus queridos, é entender cognitivamente o que o corpo está solucionando. Mesma coisa, buscando entender a coerência desse tumor, desse câncer de próstata, e também entender o que era esse câncer de ossos que estava aí. Aí ele contou, meu filho vivia com uma mulher que tinha uma menininha. E a mulher, para se vingar dele, acusou que ele estava molestando a menininha, essa criança. E aí ele está correndo o risco de ser preso, de ter problemas com a justiça. Foi tão significativo ele entender aquilo, que foi um dos primeiros casos que eu atendi. Ali uns meses ele já não tinha nem câncer de próstata e nem câncer nos ossos. Queridos, quando você entende, você pode sim parar que o seu corpo continue dando essa solução. Não é maravilhoso? Vamos ver quem está aqui. Me contem aí, meus queridos. Vocês estão entendendo? Está fácil essa explicação? E aí, meus queridos, como eu falei para vocês lá no início, por que muitos homens idosos ou também não tão idosos têm câncer de próstata? Porque eles vivem um conflito de ter uma potência maior. Então, se aumenta o tamanho da próstata, vai aumentar essa potência também. E vamos lá para outro tipo de câncer, que é o adenocarcinoma ductal. Mas antes disso, vocês estão entendendo como é maravilhoso você saber sobre esses códigos de toda enfermidade que vem? Sabe como a gente pode aprender? Fazendo o curso das 5 leis biológicas. Eu já tenho esse curso. Clique aqui na bio e vocês podem ir lá ver a programação aí e fazerem o curso para vocês aprenderem, tanto para vocês como para ajudar outras pessoas também. Porque é maravilhoso quando você sabe, entende e você vai ter uma propriedade no que você fala, porque realmente você aprendeu as 5 leis biológicas. E aí, o adenocarcinoma ductal da próstata é um tipo raro, mas é um dos mais agressivos de câncer de próstata. E se origina também no epitélio glandular, mas aí nos ductos. Então, qual que é a diferença lá da próstata, dos ductos? Porque aqui, qual é a função? É conduzir o fluido prostático dos acinos até a uretra. Então, aqui não é proteger, mas aqui o que esse câncer está solucionando? Produzir secreção mucosa que lubrifica e protege a uretra. Então, aqui, o que ele está percebendo? Que ele precisa fechar esse ducto para quê? Para não fecundar, para não marcar território, e também tem a ver com esse contato, essa questão também de proteção, só que é um pouquinho diferente do carcinoma glandular. E o sentido biológico, então, de não poder deixar descendentes ou não
o ser impedido, como se ele fosse proibido de ter descendente. E aí eu atendi um padre que estava com um câncer e tinha toda a lógica relacionado a essa impossibilidade, ou não é impossibilidade, proibição de deixar descendentes, apesar dele ter um relacionamento. Então, era contra as normas da igreja ter filhos e ter netos e etc. Conflitos também, então aqui tem um conflito de comunicação relacionado ao sexual. Mas vocês já ouviram falar tanto do Dr. Ray sobre o câncer que ele teve? E foi tão maravilhoso quando ele vem a público e diz: olha, eu sou o cara. Eu fazia isso direitinho, com todo amor, todo cuidado. E olha, eu sou até celibatário. Ele falou que há mais de 20 anos ele é celibatário. E de repente, peguei um câncer. E ele, durante a entrevista, ele também fala do Celso Portiolli, que também teve um câncer bem semelhante, só que o Celso Portiolli teve um câncer de bexiga e ele teve um câncer no uréter. E ele disse: porque eu não quero fazer o exame, fazer o toque. Porque, claro, a história dele tem traumas relacionados a isso e ele não foi buscar fazer um exame, apesar de ser médico. E estava com 13 centímetros. E ele dizia: eu estou morrendo. Então, meus queridos, o câncer, se for entendido, não precisa você receber essa notícia e até morrer por causa do medo, ou por causa do diagnóstico, ou prognóstico também. E aí, vamos falar então desse carcinoma urotelial, que era tanto do Dr. Ray como do Celso Portiolli. Vamos ver o que poderia estar envolvido aqui. A bexiga é um órgão muscular oco que armazena a urina produzida pelos rins até o momento da micção, quando a urina é eliminada do corpo. O ureter é um tubo muscular fino que transporta a urina do rim para a bexiga. Veja, um dos tumores aí do Celso Portiolli era dentro da bexiga. Do Dr. Ray era dentro do ureter, dentro desse canal. Quais eram os conflitos relacionados a isso? Meus queridos, aí nós vamos ter que pensar, vem a urina lá do rim e depois ela vai sair, mas nesse mesmo canal vai sair também os espermatozoides, os líquidos que protegem os espermatozoides. Por isso que muitas vezes esse tumor vai acabar invadindo a próstata ou até a uretra também. E aqui são outros conflitos. Vocês sabem me dizer para que serve a urina? Vamos ver, quem sabe me dizer. Para que serve a urina? Oi, Marta Raquel, lá de Portugal. Oi, Neumair, minha linda, saudade, Valerinha. Estética, beleza, que bom que vocês estão aqui. Então, meus queridos, para que serve a urina? Para marcar território. Se um animalzinho, um cachorrinho, vocês soltarem por aí,
ele vai levantar a perninha e vai fazer xixi para dizer o quê? Esse lugar é meu. Tem animais, eu não sei quantos quilômetros. Toda noite ele vai fazendo xixi para demarcar o seu território. Eu não sei se são lobos aí exatamente. Então, toda noite eles precisam aumentar o território. Por quê? Porque o cheiro daquela urina vai dizer, ó, essa urina que está aqui, já esse lugar aqui com esse cheiro da urina já tem dono. Aí, meus queridos, esse tumor, esse câncer, chamado carcinoma urotelial, também chamado de carcinoma de células transicionais, é um tipo de câncer que se origina nas células do urotélio. E aí esse câncer pode acontecer aí na pelve renal, que é na parte do rim que coleta a urina, no ureter, o tubo que leva a urina do rim para a bexiga, que é exatamente nesse lugar que o Dr. Hoey diz que ele teve esse câncer de 13 centímetros, pode ter aí na bexiga, que foi o caso do Celso Portioli, e também pode ter na parte da uretra também. E aí pode acontecer alteração no revestimento, tanto da bexiga como da pelve renal, do ureter ou da uretra, vai ter essa alteração dessas células que não morrem. Por quê? Porque a pessoa se identificou com alguma função e ela queria que durasse para sempre. Então, não é que as células cancerosas estejam loucas, o teu sistema imune não esteja identificando essas células, é porque elas estão solucionando algo aqui dentro, porque aqui fora você se identificou com alguma função. Se eu não for aquele pai que protege os meus filhos, os meus netos, ou se eu não for aquele homem super potente, eu não sou mais ninguém. No caso da bexiga, se eu me identifico com uma função, eu tenho o meu consultório, num lugar onde compartilho com outras pessoas, mas de repente o proprietário diz, olha, eu quero que você saia daqui porque eu vou alugar para outra pessoa. E se eu me identificava com aquele lugar, com os atendimentos que eu fazia ali, se eu saio desse lugar, esse lugar para mim é o meu território. Eu já não sou mais ninguém. Então são vários conflitos aí relacionados na questão desse câncer, carcinoma urotelial, tem a ver com essas questões de demarcação de território. Um território também sexual, mas pode ser também um outro terreno ali, um outro território considerado para essa pessoa que ela está identificada. E aí também pode ter, então, uma obstrução do fluxo urinário. Então, homens queridos, verifiquem, às vezes tem sangue na urina, vão buscar ajuda médica, seu jato do xixi está muito fraco, observem, vão fazer algum exame, porque é muito importante. Então, o tumor pode obstruir o fluxo da urina. E aqui a pergunta é, para quê que eu estou obstruindo esse canal? Para quê? Se eu fecho o canal, não vai passar nem urina e nem os espermatozoides. Então, que situação que essa pessoa viveu que não podia
estava impedido de demarcar território, colocar limite ou talvez até organizar o território aí, relacionado ao sexual. Então essa obstrução aí, dificultando a passagem da urina pelo ureter ou da saída da bexiga, a pessoa está impedida de marcar território. E outra coisa que ela faz, ela está guardando a sujeira, porque a urina também é algo já sujo. Então, para que eu preciso guardar essa sujeira dentro de mim? Por quê? Porque pode ser que aqui fora, se eu demarco o território, vai ter briga, vai ter coisas que eu não vou gostar. Então, a solução biológica inconsciente é aumentar esse tecido. Por estar impedido, então, de demarcar o território, e também tem a ver com a questão da identidade. Se eu coloco o meu cheiro aqui, pode ser que tenha alguém, uma autoridade, um tirano aí, que está, de certa forma, subjugando, humilhando aí. Então eu não posso fazer o meu xixizinho aqui, porque já tem um macho alfa fazendo esse serviço aqui, e esse lugar é dele, não é meu. E aqui algo bem interessante é quando esse tumor cresce no ureter. Também, então, eu estou impedindo desses líquidos descer, mas tem algo relacionado a impedir a ejaculação. Talvez, não sei. Como o Dr. Roy disse que ele era celibatário, qual era a solução da biologia dele estar aumentando esses tecidos para obstruir esse canal? Para quê? Para que ele não produzisse filho ou não ejaculasse, porque pode ser que ele perceba que ejacular não é algo adequado, ou ele está também guardando essa energia, esse sêmen, para a sua energia, para a sua criatividade em outras áreas? Então, não sei. Mas tem uma relação aí dessa proibição de marcar o território, seja um território sexual ou não. E aí, meus queridos, nós vamos entendendo o para que vem esses sintomas, crescimento de tecido ou perda de tecido, porque sempre é uma solução que o nosso corpo está dando. Por isso que tomar consciência é maravilhoso. E vamos ver aqui onde estamos, como vocês estão aí. Entendendo? Fez sentido para vocês? Meus queridos, eu agradeço cada um de vocês. Talvez vocês vão aí ainda comemorar o Dia dos Pais. E cada um de vocês aí acolha esse homem que é o seu pai. Eu acolho esse homem que é o meu pai. Uma parte minha idealizava um tipo de pai, mas foi esse pai que eu tive e foi o pai certo para mim. E esse pai é certo para você também. Então, eu desejo um feliz Dia dos Pais e com muita gratidão eu convido vocês para terça-feira nós vamos falar da quarta lei biológica, sobre os micro-organismos, ok? Espero vocês.